Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Leandro e vamos fazer mais uma revisão para o Enem 2019. Nesta aula vamos falar sobre física térmica. Beleza, amiguinhos? Se liga na aula! Muito bem, pessoal, vamos lá. Vou resolver com vocês 3 exercícios sobre física térmica. Lembrando que, neste momento, não estamos fazendo uma aula sobre física térmica. Nós vamos fazer resolução de exercícios para ajudar você a trazer aquela informação que está lá guardadinha, né? Para agora, na hora do Enem, que está aí já, né? Está chegando. Beleza? Então, bora lá. Primeiro exercício. Nos dias frios, é comum ouvir a expressão como: esta roupa é quentinha. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor e termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois ou a, né? Então vamos para as questões. O que acontece, pessoal? Vamos analisar cada alternativa para nós indicarmos qual que é a alternativa mais correta. Aí, conforme vamos lendo a alternativa, vamos comentando um pouquinho sobre cada assunto, ok? Bora lá! A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Primeira coisa, gente, vamos dar uma redefinida aqui na ideia de calor, né? A ideia de calor e a ideia de temperatura. Sei que vocês já sabem muito bem, mas só para nós redefinirmos. Então vamos lá. O que é o calor, gente? Se você pegar aí, dar uma estudadinha na definição de calor, calor, ele define uma energia em movimento, uma energia em trânsito. Então você vai fazer a leitura lá, você vai encontrar assim, ó: calor corresponde àquela energia em trânsito que flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Até parece uma poesia, né? Esse conceito até parece uma poesia. Então, calor é uma energia em trânsito que flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, ele flui de forma espontânea, é uma energia que está fluindo, uma energia que está transitando. Então, a própria definição, ela já vai implicar algumas coisinhas que estão ali no texto. Como, por exemplo, o calor está contido em um corpo. Gente, olha na definição. Calor é uma energia em trânsito, calor é uma energia que está fluindo. Essa é a definição. Então, não pode estar contido em um corpo, né? Então, este calor é uma forma de energia em trânsito que flui espontaneamente do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. E o que é a temperatura? Temperatura, pessoal, é aquela grandeza que mede o grau de vibração das partículas, o grau de agitação térmico de átomos e moléculas, tá certo? Essa é a diferença. Vamos lá, então. A roupa absorve a temperatura do corpo? Não tem como, né, gente? Como é que ele vai absorver o grau de vibração? Tá vendo? Se você sabe bem as definições, você já vai eliminando essas questões mais assim que não tem muito sentido. Letra B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Gente, também está errado. A temperatura mede o grau de vibração das partículas, tá? Não é essa a ideia está associada ao calor. Vou deixar para resolver nas questões seguintes aqui, ó. A roupa não é uma fonte de temperatura. Então, a roupa, pessoal, ela é um isolante térmico. O nosso corpo está perdendo energia para o ambiente constantemente. Essa energia que nós perdemos para o ambiente fica retida entre o corpo e a roupa, que faz o papel de isolante, certo? Então, quando nós usamos um cobertor, quando nós usamos uma blusa, nós estamos usando um isolante. Então, vai isolar para essa energia ficar entre o teu corpo. Letra D. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, olha só, pessoal, essa aqui, ó. Então, se você sabe a definição, já matou a questão. Ó, calor não está contido num corpo. Verdadeiro. Por quê? Porque se você pegar a definição de calor, então, se nós pegarmos aqui, vamos fazer um corpo A, aqui um corpo B. Desculpe meus rabiscos aqui, porque é só para
para a gente definir aqui, né? Então, se esse A está com uma temperatura maior que a temperatura dB, o que vai acontecer? O calor vai ser uma energia que vai estar fluindo espontaneamente, né, do corpo de temperatura maior para aquele de temperatura menor. Então você já matou a questão. Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Aí marcou e correu para o abraço. Beleza, amiguinhos? Show de bola! Vamos fazer mais um exercício sobre física térmica. Então aqui, ó, fica a dica, dá uma repassadinha aí no estudo da calorimetria, da termometria. Tem uma aula aí sobre, no meu canal aí, tem sobre as escalas termométricas, tem aula sobre dilatação. Então se tu precisar, dá uma olhadinha aí, tem várias aulas disponíveis. Outro assunto que agora eu lembrei falando de energia, né, que é um assunto que sempre cai nas provas do Enem, são os assuntos relacionados à energia mecânica, energia cinética, potencial, gravitacional. Também tem aula disponível no canal aí, tá? Assiste lá que vai ser show de bola para você. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Então vamos lá, esse exercício aqui, ó. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Então, quando o líquido ou fluido, né, os gases aí de forma que são aquecidos, né, então eles diminuem a sua densidade, né, e sofrem um deslocamento de ascensão. Então ele sobe. É aquela história, né? O fluido quente sobe. Já vou falar sobre o processo da convecção. Por sua vez, quando são resfriados, tornando-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês uma outra informação legal que é importante vocês repassarem aqui, ó. A propagação de calor. A convecção, olha só, convecção, é bem legal vocês darem uma repassadinha nisso aqui. A condução, e a irradiação. Ó, a irradiação, tá? São as três formas de propagação do calor. Então, o calor é uma energia em trânsito, então ele está se propagando. Como é que o calor se propaga através dos meios? Ele se propaga por convecção, né? Por convecção, acontece aonde, pessoal? Nos líquidos e nos gases, ou seja, nos fluidos. Nos fluidos. Principalmente, né? Nos líquidos e nos gases, no caso, nos fluidos. A condução ocorre principalmente, não estou dizendo que é só, mas é principalmente nos sólidos, de maneira principal nos sólidos. Aí vem a questão dos bons condutores, dos isolantes, né? Aí são várias questões que já apareceram em relação ao estudo da convecção, da condução. A irradiação, que é por meio de onda eletromagnética, a onda radiante, a energia solar, né, a energia do Sol, aquece a Terra. Por convecção, nós precisamos de um deslocamento de fluidos. É justamente o que acontece no ar-condicionado. O fluido frio, que ele é um fluido mais denso, então esse fluido frio, ele desce. Olha só, vou colocar aqui, o fluido frio, ele desce, como está no texto. O fluido quente, né, que ele é, então, menos denso, então o fluido quente, ele sobe. Então, quando o fluido quente sobe e o fluido frio desce, o que vai formar? As correntes de convecção. Então, é isso que ocorre dentro, por exemplo, de uma geladeira. A geladeira, aquela de grade, né? Aquela geladeira comum, já foi várias questões da pessoa colocar plástico nas grades da geladeira, de colocar pano na grade da geladeira, né? Então, você distribui mal o alimento, você vai no supermercado e compra um monte de alimento e distribui mal dentro da geladeira. Então, muitas vezes fazem perguntas em cima disso. Por que você tem que distribuir de forma correta? Por que você não pode pôr o plástico? Por que você não pode pôr o pano? Por quê? Porque dentro da geladeira, o refrigerador, na parte superior, fluido frio desce,
o fluido quente sobe, então forma a chamada corrente de convecção. O ar-condicionado é a mesma coisa. O fluido frio, então, vai descer, o fluido quente vai subir e vai formar a corrente de convecção. Tá? Então, aí nós vamos ter as brisas marítimas. Então, tem várias questões. Na condução térmica, então, nós temos os materiais que são melhores condutores de calor, né? Então, outros que são isolantes. É bom você dar uma olhada nisso. No caso da irradiação, né? A questão das estufas, né? Então, bem bacana mesmo. Dá uma olhada que você não vai se arrepender. Mas, enfim, vamos agora, acho que já temos uma certa base para a gente resolver aqui. A sugestão apresentada no texto, né, que é o ar-condicionado na posição superior, ela minimiza o consumo de energia, porque diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Não é por isso, né? O ar-condicionado, ele dá uma diminuída, né? A gente sabe, né, o que o ar-condicionado faz quando nós utilizamos, ele dá uma secada no ar. Mas não é isso que vai minimizar o consumo de energia. Aumenta a taxa de condução térmica? Também não é. Torna mais fácil o escoamento da água? Também não é. Olha aqui, gente, ó. Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo. Essa é a resposta. Ele facilita, por quê? Justamente corrente de convecção. O fluido frio desce, o fluido quente sobe. E aí, conforme vai, né, ocorrendo esse processo de refrigeração, você vai tendo esse movimento espontâneo, né, dessa massa de fluido. Lembrando que nos fluidos há deslocamento de matéria, que o fluido frio desce e o quente sobe, convecção. Na condução não há deslocamento de matéria. Condução, os átomos vibram e vão passando a energia de átomo a átomo até que essa energia é transmitida por toda a parte do material. E na irradiação é o único processo que ocorre por onda eletromagnética, tá certo, gente? Então, como eu falei, o objetivo aqui não é a aula em si, só estou trazendo informação suficiente para a gente poder resolver essa questão. Mas é importante que você dê uma olhadinha a respeito desse assunto, porque é um assunto que aparece bastante aí nas provas do Enem. Fica a dica: convecção, condução e radiação. Beleza, amiguinhos? Se essa aula está te ajudando de alguma forma, divulga aí para seus amigos, se inscreve no canal, né? Dá uma mão aí para que a gente possa fazer com que essa aula chegue para mais pessoas. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos em frente aí. Só dar uma adequadinha aqui que eu acho que até ficou um pouquinho fora. Beleza. Próximo exercício. Vamos lá. Próximo exercício também vou falar sobre a física térmica nesse exercício, tá? Esse aqui vai falar um pouquinho sobre o calor específico. E vamos relembrar a equação também da quantidade do calor, né? Para a gente também ficar afiado aí. Questão 3. Altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que o fluido arrefecedor, com propriedades especiais, circula pelo interior do motor, absorvendo o calor ao passar pelo radiador e transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Gente, aqui eu já vou falar para vocês. A propriedade é o calor específico, tá? A propriedade é calor específico. Mas aí, vocês acham que para ele ter maior eficiência, ele precisa de um calor específico mais alto ou mais baixo? Vamos fazer uma observação. Vamos trabalhar com o calor específico da água. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. O que é o calor específico, né? É a quantidade de calor que cada grama precisa absorver ou liberar para que a sua temperatura mude 1 grau. Então, se nós pegarmos aqui o calor específico da água como base, a água precisa, para que cada grama, olha só, para cada grama de água mudar 1 grau, para mais ou para menos, precisa absorver ou liberar o equivalente a 1 caloria. Vamos supor que nós tenhamos uma outra substância que tenha, então, 0,5 caloria por grau Celsius. E aqui que vai ser o nosso parâmetro. Olha só. Nesse caso aqui,
1 grama, para mudar 1 grau, precisa de meio caloria. Se nós, então, fornecermos a mesma quantidade de calor para a água e para essa substância, se eu fornecer 1 caloria para 1 grama de água, vai mudar 1 grau. Se eu fornecer 1 caloria para 1 grama dessa substância, quantos graus vai mudar? 2 graus. Então, qual que é a lógica? Com um menor calor específico, a mesma quantidade de calor vai produzir uma variação de temperatura maior. Agora veja bem, qual a função do arrefecimento? É retirar calor. Retirar calor. Agora, se eu tenho uma substância com baixo calor específico, esse líquido ele vai retirar calor e vai aumentar muito a temperatura dele. Então, o que eu preciso? Eu preciso um fluido, né? Um líquido, que retire o calor do motor, mas também não aumente sua temperatura, que ele possa tirar mais caloria e variar menos a temperatura. Então, olha só, com mais, né, caloria, variou menos a temperatura. Ou seja, não estou dizendo que tem que ser água, eu estou dizendo que tem que, olha só, vou colocar aqui, colocar aqui, ó, variação de temperatura. Então, o que eu tenho? O maior calor específico, para a mesma quantidade de calor, varia menos a temperatura. Então, consequentemente, eu preciso de uma substância que tenha alto calor específico. Por quê? Porque ela vai absorver mais calor e vai variar menos na temperatura. Esse material seria um material mais eficiente. Para dar uma dica para vocês também, não deixem de dar uma observada na equação da calorimetria, né? Equação fundamental. Quantidade de calor igual a massa, calor específico, variação da temperatura. A famosa equação do que-macete, né, gente? Ah, professor, que fórmula que eu vou usar? Que-macete. Não tem mais errar, né? Usa a formulazinha do que-macete. Então, dentro da calorimetria, essa formulazinha vai ajudar bastante aí no seu desenvolvimento de exercícios e tal. Galerinha, valeu! Fica aí mais essa dica para vocês, para o Enem. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e até o próximo. Bons estudos!